Opa! Bom, parabéns a todos! Vocês conseguiram bater a meta do último vídeo em menos de um dia, então cá estou eu, fazendo a parte 4. E para termos agora a parte 5, nossa nova meta será de 3.000 likes. Eu sei que vocês conseguem, então sem enrolação, vamos nessa! No dia seguinte, após o Prota levar a Mukian para o abate, o Prota levanta um pouco cansado, e sabemos o porquê. O Prota começa a se vestir e pergunta a ela se ela não vai se levantar ainda. Então, com raiva e corada dele, diz que não dormiu muito, devido ao Prota, e diz que precisa do sono de beleza dela. O Prota joga um papel com o número dele e diz para ela que esse é o número dele, e caso ela queira o encontrar, é só chamar ele em vez de ficar babando com vontade de vê-lo. Ela, toda felizinha e amorosa, diz que ele continua o mesmo. O Prota vai embora e vemos que tem alguém observando o Prota. O Prota liga para alguém e pergunta se essa pessoa mandou alguém o seguir por um dia, e pergunta se a pessoa não está satisfeita, e fala que irá treinar e que depois é para ir encontrá-lo. O Prota treinando reflete umas coisas em pensamento, que ele masterizou várias técnicas de luta nos últimos 1000 anos, mas o seu físico ainda não é bom o suficiente, e por isso ele tem que treinar mais, até porque ele ofendeu Ding Huilong, e ele não sabe quais problemas isso pode lhe gerar no futuro. Depois do treino, o Prota percebe que quem ele esperava chegou. O Prota lembra que antes o Wang Xuanqiuan era apenas um de segunda classe, mas devido ao Wang e Li Hutai subirem nos níveis de conexão, o Wang ganhou poder e conseguiu expandir a sua influência, e em só alguns anos, o Wang virou um dos 4 chefes, e ele é o mais novo entre eles, na qual eles controlam 90% da indústria de entretenimento na China Leste, e estão até envolvidos em negócios sociais, como logísticas. Então o Wang diz para o Prota que tem algo para explicar, e que o Prota talvez tenha entendido mal, pois ele manda alguém para o seguir pela segurança do Prota, e que ele não tem nada de mal em mente. O Prota fala que provavelmente Li Hutai não sabe que ele está o seguindo, e que o Wang sabe que Li Hutai protege muito a irmã dele, e que se ele souber disso, o Wang está ferrado. O Wang fica sem saber o que dizer, mas o Prota o manda relaxar, pois se ele quisesse contar para Li Hutai, ele não teria o chamado. Então o Wang o questiona sobre o que o Prota quer com ele. O Prota responde que quer ser amigo dele, pois ele tem muitos subordinados e que se um dia ele precisar, ele quer a ajuda dele. O Wang diz que é claro, e que se o Prota quiser usar eles no futuro, não hesite em pedir a ele. O Prota em pensamento diz que mesmo tendo muita informação, ele não tem mão de obra, portanto, a ajuda do Wang tornará tudo mais fácil. Então seu lado Prota toca, e é Li Huanbing que o manda e até ela rápido, pois algo aconteceu. O Prota responde que está indo. O Wang fala para o Prota usar o seu carro, pois lá dentro tem roupa para ele, e diz que se o Prota não se importar, o pede para aceitar isso como desculpas, e diz que o Prota pode usar ele no futuro. O Prota agradece e já vai em direção a Li Huanbing, na qual vemos na empresa dela vários funcionários no telefone. O Prota chega e Li Huanbing está no telefone também, aonde pergunta se a condição dela ainda está ruim e que se ela não poderá vir para a conferência. Ela diz que entende tudo isso. O Prota pergunta o que aconteceu, e agora entendemos o motivo de todos estarem no telefone e o motivo dela estar falando aquelas coisas mais cedo. Ela diz que a representante da empresa, Deng Xunyan, sofreu um acidente de carro. O Prota diz que ontem ele a ajudou a encontrar o traidor, e diz que Huilong descobriu que o plano dele foi revelado, e hoje a representante sofreu um acidente para que ela não possa falar sobre o produto, e finaliza dizendo que isso não é coincidência. Li Huanbing diz que Ding Huilong é um fudido, e se ele acha que pode violar as regras das apostas e até usar a influência da sua família para isso. O Prota pergunta a ela se ela quer que ele encontre um novo representante. Ela diz que precisam de um, e pergunta se ele pode fazer isso. O Prota diz que a estrela de cinema nacional de primeira classe, com várias premiações, tá o Maniang, e pergunta se ela a acha qualificada, enquanto mostra a foto dela. Li Huanbing diz que uma atriz popular como ela nunca nem a encontraria. Imagine só se é a representante dela. Ela fala para o Prota que sabe que ele quer ajudar, mas blefar não ajudará em nada. O Prota fala que já que ela não acredita nele, que tal eles fazerem uma aposta, onde ele encontra Maniang e a faz assinar um contrato com ela até amanhã de manhã. Li Huanbing diz que tal Maniang é uma atriz popular de primeira classe e foi a primeira atriz chinesa a entrar no ranking de estrelas de filme internacionais, ganhando vários prêmios, como o seu filme Espada do Outono e da Água. Desde então, tal Maniang recebeu vários patrocínios e virou uma
uma atriz mais bem paga do mundo. E Li Huanbing questiona o Prota se ele está querendo dizer a ela que ele pode fazer tal manhã assinar um contrato pela manhã, e pergunta se não é uma piada, né? Pois tal manhã está filmando internacionalmente e está com um patrocínio de maquiagem. Ela fala que não sabe, mas o Prota a corta e diz que já falou para ela que se ela não acredita, é só eles fazerem uma aposta. Ela o pergunta qual seria a aposta que faria ele calar a boca. O Prota diz que a aposta é que ele pode conseguir tal manhã aparecer no escritório dela amanhã de manhã para assinar o patrocínio, e que se ele perder, ele não levará nenhum dinheiro dela e ainda pagará mais 20 milhões a ela. Mas se ele ganhar, além do dinheiro do cassino que ela o deve, ainda o pagará mais 20 milhões. E além disso, se ele ganhar, ela não pode ficar com ciúmes. Ela o questiona por que ela teria ciúmes, já que eles estão apenas fingindo, e ela diz que não o ama de verdade, e fala que o Prota pode ficar com quem ele quiser, pois ela não tem direito de interferir em nada. Então o Prota diz beleza, e diz que isso é um acordo então, e a manda colocar 20 milhões em sua conta do banco. Ela fica brava, pois ele só pensa em dinheiro. O Prota sai de lá e já liga para o Wang e diz que tem um favor a pedir a ele. Então, passando-se um tempo, vemos o cara chamar o Prota de chefe e diz que a cena está limpa e que os caras estão prontos para ir. O Wang fala ao Prota que aqueles caras são bons nos jogos, então ele pergunta o porquê o Prota quer eles. O Prota diz para ligar o PC e jogar o jogo Lorde Lendário da cidade. O Prota manda registrar todos eles e manda irem para a terceira área e usar o nome Rei das Hordas como prefixo, e que depois deles entrarem é para esperar por ele na área de novatos, pois ele irá recarregar e construir o clã. Depois de 4 horas, vemos eles lutando contra um Minotauro, na qual um dele diz que o monstro está com apenas 1 de vida e o manda eliminar. Outra pessoa diz que é a primeira vez que joga com uma conta tão forte e que isso é incrível. O Prota pula e elimina o monstro, na qual o jogo anuncia que a União Rei das Hordas passou na prova do Zor. Então o Prota obtém a capa fantasma, o livro da liberdade e o passe para o anel do Orc. Alguém ali se choca ao ver que dropou o melhor anel. O pessoal fala para ele não ficar com tudo e sim dividir. O Wang chega no Prota e diz que o clã deles suprimiram a gangue original e agora é a maior gangue do servidor. Mas isso custou em torno de 8 milhões para eles terem todos esses equipamentos. O Prota responde que não há mais jogadores casuais no servidor e os outros clubes pequenos saíram e que é apenas o clã Rei das Hordas e o Dragão Devorador de Mundo que sobraram. Então o Prota diz que agora é a hora do segundo passo do plano. O Prota mandou uma mensagem no UOL, aonde diz que o líder do clã Rei das Hordas começou a batalha do Lorde da cidade e que é para todos se prepararem. O Prota diz a todos para se reunirem no hall da cidade e se prepararem para a batalha. As pessoas animadas com isso respondem que sim. Então no hall da cidade vemos uma batalha intensa, onde a arma de um cara explode e os outros mandam pegarem ele e eliminar. Enquanto isso, outros confundem quem é aliado ou inimigo e acaba batendo nos aliados. Então um cara chega no Prota e pergunta se ele é o líder e diz que não acredita que o Prota gastou tanto dinheiro assim e diz que o Prota deve ser um fã de coração também. Então vemos que é o líder do clã Dragão Devorador de Mundos, o Dragão Tirano Arrependido, de nível 999. Ele fala que ambas as guildas são similares em força, então qualquer um pode ganhar. O Prota diz que não e que o vencedor será decidido em breve. O cara pergunta se o Prota é tão confiante assim e se ele planeja ganhar, mas o Prota responde que não e que quem vai ganhar será o inimigo. O homem se espanta e o Prota diz que sob o seu comando ouçam a sua ordem. Então o Prota manda eles desequiparem tudo e que é para saírem do jogo. O líder inimigo o pergunta o que ele está fazendo e em lágrima diz para o Prota não ir e que ainda não acabou. O inimigo diz que é difícil ter um oponente como o Prota e que ele pagou 10 milhões e o Prota também. E se o Prota sair agora, não vai adiantar nada. Então o Prota diz que não pode fazer nada, pois a empresa da sua mulher está ferrada e agora ele tem que encontrar uma nova representante, já que a deles se machucaram. Então ele precisa ajudar ela nisso agora. O inimigo diz que é só umas atrizes e pede para o Prota dizer qual que ele quer, pois vai arranjar para ele, mesmo se for tal manhã. Com apenas uma ligação, ele consegue arranjar para o Prota. O Prota em pensamento diz que o inimigo já foi beitado.
Então o Prota diz que tem algo a fazer e que tem que ir para o leste da China em uma viagem de negócio, então não pode jogar. O inimigo pergunta se o Prota também está no leste da China e se o Prota é do leste da China. O Prota diz que isso é coincidência e fala para ele parar de falar, pois ele tem que ir. O Prota começa a sair do jogo e o inimigo pede para ele esperar, porém o tirano Shen saiu do jogo, no caso, o Prota. Então o Prota recebe uma mensagem dizendo que também pagou 10 milhões e que é fácil encontrar o número do Prota, pois é só perguntar ao dono do servidor privado e que ele parou o servidor por agora, então eles podem continuar jogando depois que o Prota terminar o trabalho. O cara diz que explicará a coisa e que ele e o Prota têm o mesmo sobrenome, e já que ambos estão no leste da China, o pergunta se ele o procura ou o Prota o procura. O Prota reflete que, conhecendo a personalidade do cara, ele foi capaz de planejar isso antes. O Prota responde ao cara que claro, mas que a mulher dele está com pressa, então seria bom se o cara tivesse um plano que seria bom. O Prota diz para todos ali que eles trabalharam muito e que se não tiverem mais nada para fazer, podem todos irem. O cara responde dizendo que esperará o Prota no edifício Qingjiuan, no distrito de Chongsheng. O Prota vai de encontro a ele. O homem pergunta se é o rei tirano Shen. O Prota diz que seu nome é Wu Sheng. O homem pergunta ao Prota se ele sabe quem é ele. O Prota responde que o homem é o segundo filho da família Lei, da indústria Hongfa, e que a reputação dele é como um trovão. Lei Sheng pede para o Prota dizer de qual família é. O Prota pergunta o porquê Lei Shen é tão cauteloso e se por acaso ele está com medo do irmão dele o eliminar. Então o Prota reflete que a família Lei Hongfa é uma das 10 empresas industriais do país, na qual os ativos totais ultrapassam 60 bilhões. Lei Sheng-hui, o presidente de 70 anos, está em um estado semi-aposentado e que na realidade o chefe é Lei Yu, e qualquer família grande que entre em contato com Lei Sheng é considerada traidora a Lei Yu, e Lei Yu sempre quis a vida de Lei Sheng e ainda quer. Lei Sheng pergunta novamente de qual família o Prota é. O Prota fala para o chefe Lei relaxar, pois ele não pertence a nenhuma família e que ele não tem o histórico que Lei pensa que ele tem, é apenas o destino que os permitir os conhecer. Lei Sheng reflete que o Prota não quer ceder e que sendo assim, ele terá que descobrir aos poucos, pois se o Prota foi enviado por Lei Yu, mas o Prota parece ser jovem e que provavelmente é um entregador de comida, então ele pede para o Prota falar sobre o problema da mulher dele e pergunta como que o Prota não consegue arrumar um porta-voz, mesmo gastando tanto dinheiro no jogo. O Prota responde que tem alguém mexendo com ele e que nunca pensou que ousariam acertar o porta-voz da empresa deles com um carro, a ponto de deixar em um estado deprimente. O homem pergunta se o Prota gastou dinheiro no jogo e eliminou pessoas para se vingar. Então Lei Sheng diz para o Prota não se preocupar, que ele jura ajudá-lo a encontrar um porta-voz e pergunta qual o nome da empresa da mulher dele e qual o negócio. O Prota diz que eles mexem com cosmético e que o nome da empresa é Siphon Fashion. Lei Sheng questiona se a mulher dele é Li Huanbing e diz que se o Prota é da família Li, deveria ter dito, já que o Prota estava escondendo isso. Ele pensou que o Prota fosse de uma família diferente. O Prota diz que não é considerado a família e que é bem capaz dele ter ouvido que Li Huanbing tem um mau relacionamento com a família. Então Li Huanbing liga para o Prota e pergunta se ele pegou os 10 milhões das apostas dela. O Prota diz que não pode explicar agora e pergunta que tal eles aumentarem a aposta, na qual quem perder vai ter que se ajoelhar e pedir desculpas, e pergunta o que ela acha. Ela com raiva diz que o Prota está só atrasando. Lei Sheng pergunta se o Prota está conversando com Li Huanbing e em pensamento se choca ao pensar em Li Huanbing se ajoelhando e se pergunta quem é o Prota e se por acaso o Prota tem um exército. O Prota responde que é coisa de casal e que Li Huanbing estava sendo temperamental e que eles fizeram uma aposta, na qual ficou bem grande. Lei Sheng chama o Prota para mais perto e o dá um chá e pergunta qual é a aposta e se o Prota se importa de contar. O Prota diz que alguém está mexendo com a empresa dela e o Prota queria ajudar, mas ela não está deixando. O Prota diz que sabe que ela só quer o proteger. O Prota pergunta se o chefe Lei sabe quem é Ding Huilong. Lei Sheng
diz que todo mundo conhece ele e pergunta se a representante foi ferrada por Jing Huilong. O Prota fala que ela teme que Jing Huilong o conheça e o ataque, embora o Prota entenda que o que ela está fazendo é para o próprio bem dele. Então o Prota diz com emoção e pergunta ao chefe Lei o que ele acha, pois ele é um homem digno e sabe que Jing Huilong está mirando em Li Huaming, e pergunta se ele acha que o Prota é um covarde que apenas irá se esconder. E o Prota finaliza dizendo que se ele não fizer nada a respeito, ele nem poderá se chamar de homem. Lei Sheng se empolga e bate a mão na mesa, enquanto diz que o Prota está absolutamente certo, e diz para o Prota trocar o chá pelo vinho, e diz que entende o Prota, pois se ele é um homem, não pode ser um covarde, e manda Ji Long se fuder e pede para o Prota continuar. O Prota diz que eles fizeram uma aposta, na qual ela o deu total poder no lançamento de novo produto da empresa, e se a conferência de empresa for realizada sem nenhum problema, ele ganha, mas se ela der errado, então ela ganha, e depois que ele perder, ele tem que obedecê-la em tudo, e terá que se restringir e viver como um rapaz bonito. Lei Sheng diz que então é isso, e que ele pode ajudar o Prota com isso, e que é apenas uma representante de qualquer maneira, e diz que irá o ajudá-lo imediatamente. Então seu lado de tal manhã toca, ela atende, ele diz, oi querida, ela responde, pai. Então Lei Sheng a manda tirar férias e voltar imediatamente para o leste da China, e pede para ela cumprimentar o diretor por ele, e diz que sim, é urgente, pois ele tem um contrato de endossemente para ela, e que é de cosmético, e fala para ela não ter medo de quebrar o contrato, pois ele pagará por tudo isso. Ele se despede dela e dá tchau. Lei Sheng diz que está pronto. O Prota em pensamentos reflete que o resultado foi conforme o planejado, e que foi mais tranquilo do que ele pensava, e que o contrato com ela não será uma pequena taxa. O Prota planejava o contar sobre os assuntos de lei em troca. No entanto, ele é um amigo que acabou de conhecer e não hesitou em ofender Jing Huilong e a família Jing, mas como ele foi razoável, o Prota não irá o tratar injustamente. Lei Sheng diz que eles estavam destinados a se encontrarem e que ele é mais velho por alguns anos, então diz que o Prota pode o chamar de irmão Sheng. O Prota diz que tudo bem, irmão Lei, e que eles podem ter sido mais destinados a se encontrarem do que ele pensa. Lei Sheng pergunta se isso que ele está dizendo é destino. O Prota pede para Lei Sheng ler a mensagem de texto e diz para ele encontrar o dono desse número e pegá-lo, pois ele vai contar a verdade sobre seu acidente de carro há 10 anos atrás. Lei Sheng já se irrita. Opa pessoal, bom, chegamos novamente ao final de mais um resumo, então se gostaram, não se esqueçam de se inscrever no canal para batermos a nossa meta de 10 mil inscritos e para vocês não perderem os próximos resumos, e se quiserem a parte 5, não se esqueçam de bater a meta de 3 mil likes. Muito obrigado pelo apoio de vocês, então até o próximo vídeo.